Boa noite para mais uma. Hoje, quinta-feira, excepcionalmente, mas estamos aí. O Alexandre já entrou. Vamos aguardar mais um pouquinho até a Ana também entrar. Nessa noite um pouco mais quente, né? Na semana passada fiz uma live totalmente com bastante frio, né? Mas a gente tá aí para absorver, né? Porque é o que a gente tem hoje no momento. É, é aceitar, né, essas coisas que estão acontecendo com a gente, enfim, e também tentar mudar, né? E hoje a gente está aqui também para conversar com a Ana, que é uma pessoa, uma empreendedora aqui de Porto Alegre. Ela já trabalhou, ela é empresária, fundadora da IES Eventos, é mentora de eventos também. Ela é idealizadora da Ser Mulher e a Fê Mulher. Ela também é escritora, né? Então, assim, ela tem uma bagagem bem legal. Eu já vi que as pessoas estão entrando agora, o Jorge, a Isaura, a Lu. Vamos ver se a Ana entra. Eu já dei um sinal para ela aqui, mas ela ainda não entrou. A Tati também. Tudo bem com vocês? Quem quiser ir colocando ali no chat, vão respondendo também, enquanto a Ana não aparece. A Ana agora entrou. Vamos lá, ela já vai pedir a solicitação aqui. Vamos ver. Tá quase entrando. Oi, Tudo bom, Ana? tudo e tu, como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo. Aham, tô iniciando a live Ótimo. agora, né? O pessoal vai começar a chegar, enfim. Mas já tem uma galerinha ali. Eu já fiz uma pequena apresentação tua, tá? Mas uma Ai, que apresentação ótimo. que eu sei, né? Que é assim da tua vida, né? Que tu é empresária, que tu trabalha com eventos, é mentora, escritora, né? E também idealizadora de vários projetos, como o Ser Mulher e o Fê Mulher. Né? Isso Exato. é bem legal e eu agradeço muito, né, a tua participação, né, nessa live, porque eu acho que você tem bastante coisa para nos passar, você tem bastante experiência, né, e também é uma mulher inspiradora, né, e hoje é o dia das mulheres inspiradoras, e tu está aqui com a gente é muito legal, fico muito feliz, certo? Que E bom. então, para a gente iniciar rapidinho, antes de tu contar um pouco da tua história, né? Para quem não conhece, eu sou a Eliane Dávila, eu tenho um projeto chamado As Pessoas Inspiram, que eu estou entrevistando, né, pessoas que tenham algo a contribuir. E nesse processo, desde abril que eu estou começando a fazer, né? O que aconteceu? Eu comecei a descobrir que todas as pessoas inspiram. Esse é a grande jogada, né? Cada uma à sua maneira. Então, eu vou trazendo as potencialidades de cada um, né? Trazendo esse talento, né? Que cada um tem para expor e para compartilhar com a gente nessas lives, né? E hoje a gente vai falar sobre pensamento criativo, inovação e criatividade e empreendedorismo, né? A atitude empreendedora. Nós vamos ver o que é para a Ana também a atitude empreendedora, né? Porque tem muita coisa que se fala do que é empreendedorismo, o que não é. Enfim, a gente vai ouvir ela também com relação a isso, né? E para iniciar um pouquinho, eu vou ler uma frase que hoje de tarde eu achei na internet que eu achei muito legal, que acho que tem muito a ver com você. Que é: fiquei impressionado com a urgência do fazer. Saber não é suficiente, devemos aplicar. Estar disposto não é suficiente, devemos fazer. E tu, na tua trajetória, né, essa frase é do Leonardo da Vinci, então me chamou muita atenção, eu acho que tem muito a tua cara, né, com a tua história, e eu queria ouvir, então, quem é a Ana, né? Comenta com a gente a tua história e um pouquinho do teu trabalho. Bom, primeiramente eu quero te agradecer, Eliane, pelo convite, agradecer o pessoal que já está aqui entrando na live, dizer que eu acho muito legal mulheres que trazem projetos como esse teu, né? Muito legal, porque hoje as pessoas inspiram de muitas formas, de muitas maneiras, né? E a gente está no momento vivendo um momento agora de pandemia que as pessoas estão olhando muito para si
e também olhando para os outros de forma muito verdadeira, muito interna. As pessoas começaram a ter mais qualidade até de vida dentro de uma pandemia. Parece até uma coisa que não tem muito nexo, né? Mas não. As pessoas, elas parecem que de uma hora para outra caíram na realidade do que de verdade importa na vida, né? E aí, no caso, tu perguntou né? Tu já fez até um breve currículo meu, assim. Eu sou uma ativista feminina, eu adoro mulheres, acho que as mulheres são incríveis, eu acho que as mulheres têm assim, um poder tão grande que não é o divino, que é de gerar filhos, mas mais que isso, eu acho que as mulheres de fato têm um sexto sentido, elas têm uma intuição, algo que faz o mundo diferente. Eu sou, assim, apaixonada por mulheres. Acho que as mulheres realmente têm algo, assim, a mais. Não desfaço os homens, pelo contrário, os homens têm suas qualidades, a sua forma de ver a vida, mas as mulheres, de fato, eu acho que o mundo se torna um mundo muito melhor quando tem o nosso olhar, sabe? Porque o nosso olhinho, ele brilha com as coisas. E a gente coloca muito o coração no que a gente faz. É verdade. Isso é uma coisa bem, bem legal, né? E a tua história, Ana, assim, tu é de Porto Alegre mesmo? Queria que tu comentasse comigo como é que tu iniciou os teus projetos, como é que tu entrou nessa questão da atividade mais feminina, de impulsionar, né, dentro dos teus projetos, a questão feminina, né? Então, queria entender um pouquinho como é que isso surgiu na tua vida. Então, eu sou a sexta filha de um ferreiro e uma dona de casa. Meus pais são falecidos. Nossa infância foi muito, muito humilde. Infelizmente, nós fomos daquelas famílias que os filhos passaram fome, porque meu pai era ferreiro, minha mãe dona de casa, 6 filhos com um salário mínimo. Então, imagina, a gente assim, a mãe, eu me lembro que comprava um pão, dividia e ela não comia. E eu achava que a minha mãe não gostava de pão. Hoje eu entendo que ela não comia para deixar para nós. Eu comecei a trabalhar muito cedo, Eliane, com 14 anos. Eu já tinha minha carteira assinada. Ajudei a minha família, todos os nossos irmãos com 14 anos. Na época poderia, né? Agora até que tem que ter 16. A gente tem a nossa carteira assinada. Eu, por tempo de serviço, poderia estar aposentada. Ralei muito, trabalhei muito e tenho a minha mãe, que é uma inspiração para mim. Porque minha mãe, ela era uma mulher muito guerreira, muito vencedora, e ela passou essa coisa do trabalho, da honestidade, de fazer por merecer. E eu acho que, como eu peguei uma fase muito difícil, porque eu vou fazer 50 anos, uma fase muito difícil das mulheres hoje as mulheres têm esses coletivos que eu amo. Coletivos de mulheres que se unem, que eu mesma agora na pandemia, eu praticamente compro do pessoal dos coletivos, né? Agora ontem veio a Patrícia Mazeron, que faz sopas e cremes. Aí eu compro de uma outra o hortifruti. Então, assim, é uma coisa que eu acho esse apoio das mulheres, mulheres empresárias que têm trabalho com consultorias, isso nada tive. E eu sei que muitas mulheres ainda não conhecem esse apoio, nem sabem que existem coletivos, não sabem que existem instituições que ajudam muito, como o próprio Senac, o Sesc, o próprio Sebrae, que auxiliam, que ajudam, que orientam, que têm programas gratuitos. Então, assim, a minha história, hoje eu vivo muito bem. Eu posso te dizer que materialmente eu conquistei tudo o que eu acho que as pessoas gostariam de conquistar. Um bom assim, carro, para quem gosta de carro, eu digo que eu tenho um ladinho masculino, porque eu adoro carro, né? Deve ter alguma coisa em outra vida, assim, porque eu amo carro, e eu sei que homens que gostam de carro.
É as tuas Mas forças masculinas, Ana. É as tuas forças masculinas, né? A sou dita Maria Gasolina que comprou o seu próprio carro, né? Então, eu gosto de carro. Eu tive o carro que eu sonhei, eu comprei. Eu moro numa casa muito legal, como eu gostaria. Eu viajei, eu conheço mais de 50 países, eu adoro viajar. E tudo com o meu trabalho. Então, essa coisa, Eliane, que dizem, ele é o que a sociedade não olha. Não, porque assim, eu tenho minha família que continua, a minha família é humilde, tá? E eu tenho aqueles que se desviaram, infelizmente, e tem aqueles que batalharam e conquistaram. Eu estou no lado dos que batalharam e conquistaram, sem roubar, sem matar, sem nada. Só realmente o esforço, um trabalho contínuo, perseverando e persistindo para conquistar. Então, eu sou um pouco, sabe, cética com essas questões de, ele rouba porque ele não teve oportunidade. Gente, a minha alimentação era da escola, eu comia a merenda da escola, era o que eu comia, sabe? Final de semana que tinha um pão, alguma coisa. E nossa família inteira, meus irmãos trabalham, começamos a trabalhar cedo. Então, assim, eu fui estudar, fazer faculdade depois de velha, porque meus pais não tinham condições, eu paguei a minha faculdade. Eu fiz o meu mestrado com o meu dinheiro que eu paguei depois de velha. Então, assim, é o que você coloca de meta. Eu me lembro que eu fazia um mestrado, para mim era uma coisa assim, tipo, meio que fora do... Não, acho que eu nunca vou conseguir fazer um mestrado. Não é para né? isso. E eu não conhecia ninguém que tinha feito mestrado. Então, eu não sabia nem por onde. Será que é difícil? Daí, quando eu ia, é um horror! Mestrado, tu vai morrer. E, na verdade, foi difícil, porque eu quis um mestrado que não tinha, assim, que eu poderia fazer. Foi em Itajaí que eu fiz o meu de gestão pública em instituições de sustentabilidade e cultura, que era lá onde tinha. Então, assim, Eliane, eu acho que existe muitas mulheres. Eu não sou melhor que ninguém. Não sou, Ana Cláudia se acha. Não, eu não acho nada. Eu estou dizendo a minha vida como eu fiz. Só que eu conheço histórias de mulheres maravilhosas. Sim. Que com 3, 4 filhos se superaram. Que com doença. Que com um monte de dificuldades. Então, assim, eu acho que a mulher tem uma força, uma garra que eu admiro muito, sabe? Admiro demais, assim. Mas, Ana, vamos só dar uma olhadinha nos comentários ali. Eu sei que a Tati colocou lá que tu és uma inspiração, a Lucilene também colocou. E também tem uma pessoa aqui em Viamão, temos um grupo de mulheres que também trabalhamos muito para levar a cultura para a cidade. Ainda tem muito que trabalhar, mas o quesito marginalidade não se pode generalizar. Né? E até aproveitando, assim, já que a gente está falando um pouquinho dessa questão da pandemia, né? Tu achas que a questão... Como é que está a questão da mulher nessa questão da pandemia, assim? Em questão de estar mais em casa, isso tu acha... Questão de políticas públicas, a gente não tem uma política pública que valorize a questão do gênero. Isso, ontem ainda eu estava olhando na internet e a OMS estava comentando, né, o quanto que a pandemia está impactando na questão feminina, né? A gente às vezes passa por cima, né? Então, se tu quiseres comentar alguma coisinha sobre isso, né? Sim. Não tem políticas públicas para as mulheres. Não tem. É praticamente nula. Tem a WeCity, que é um projeto da Dell, tá? No Brasil, apenas São Paulo consta, 47ª colocação, caiu para 50ª, agora quase saiu das 50 cidades, eles fazem um ranking das 50 cidades que apoiam mulheres empreendedoras. São Paulo está agora no último lugar. Por quê? Porque o nosso país, é bem simples de entender, Eliane, o nosso país, ele é governado por homens, tá? Era 97% homens e um pequenininho de mulheres políticas. Agora aumentou um pouquinho. Então, tu pensa como teu pai age, como teu irmão, como teus tios, teus primos. Não são que os homens são ruins. É que os homens têm a visão deles. E eu, quando estava numa entidade de classe, que andava muito lá pelo Congresso Nacional, a visão do homem para projetos
que a mulher te colocaria em prioridade, que é educação, família, filhos, os homens não colocam, porque eles não colocam na vida familiar deles os filhos em primeiro lugar. Os homens, eles têm uma visão, não é porque eles é errado, é porque nossa sociedade é arcaica, velha, e tem a visão de que homem é para trabalhar, dominar o mundo, e a mulher é para ficar em casa cuidando dos filhos. Isso está muito arraigado na sociedade, muito, muito, muito. Então, até inconscientemente, às vezes nós, mulheres, somos preconceituosas, até na forma, às vezes a gente descuidadamente fala alguma coisa, a gente acaba nos diminuindo. Então, não tem políticas públicas, porque não tem mulheres fazendo leis para mulheres. As leis são feitas pelo olho do homem, homem masculino. Falta então, representatividade, né, Ana? Falta representatividade, né? Isso prejudica muito. Isso também é um preconceito, porque as próprias mulheres acham que a política não é feita para mulheres, não é um lugar muito... Realmente é hostil, é hostil. Um lugar dominado por homens, só que nós temos que colocar lá o nosso olhar feminino, o nosso olhar de mãe, o nosso olhar de mulher, e dizer, não, esses projetos têm que vir na frente. Porque eu acho, e assim, pelo que eu estudo muito, que a educação, ela muda toda a história de uma vida de uma criança, de uma família. Porque a pessoa bem educada, ela vai ter escolhas diferenciadas. Sem dúvida. Eu estava olhando aqui o Everton, o nosso país é muito machista. Tá concordando aqui? Porque a gente fala, a Tati, também vivemos um patriarcado muito forte, né? E a Ellen Pacheco, eu voto em mulheres. Né? Eu acho que a gente está vivendo, Ana, um momento de transformação. A gente está agora podendo ousar mais, né? A gente estar mais presente, coisa que talvez a tua mãe, a minha mãe não tiveram condição, né? Então, esse legado, essa missão que a gente tem hoje, a gente tem que abraçar, porque realmente assim, é a nossa vez, e é a nossa vez de transformar para a geração futura também. Né? Isso eu percebo muito, né? Mas, Ana, vamos pensar assim agora, voltando à nossa temática central aqui. O que é empreendedorismo para ti? Como é que tu vê uma atitude empreendedora? Vamos pensar assim. Tu que és empreendedora, o que é ser empreendedora? Ser empreendedora, para mim, é ter liberdade de escolha. É tu trabalhar, fazer algo, né? Empreender é algo, é fazer algo em algo que tu queira. Mas eu acho que empreender é muito mais que ganhar dinheiro. Empreender é colocar paixão, porque isso também é um pouco preconceituoso, sabe? Porque o pessoal diz, Ana, para ganhar dinheiro, tu não precisa gostar, tu só investe. Mas aí nós pensamos assim, as mulheres são pequenas e médias empresas. Tu imagina tu trabalhar numa coisa que tu não gosta. Imagina tu ter que acordar todos os dias e fazer uma coisa que tu diz, meu Deus, eu vou ter que levantar para fazer tal coisa. Sabe? Tu deitar na cama e dizer amanhã eu vou ter que fazer tal coisa. Tudo é meio muito negativo quando tu faz uma coisa que tu não gosta. E para ti poder ganhar algo, tu tem que colocar... Eu não consigo achar que as pessoas vão ganhar dinheiro. Claro, os que têm muito dinheiro vão investindo em vários negócios. Mas a grande maioria trabalha e tira o sustento do seu negócio. Então, a primeira coisa que eu acho que empreender é empreender em algo que, de fato, vai te dar dinheiro, mas vai te dar também alegria e satisfação naquilo que tu faz. Então, é muito importante as pessoas empreenderem, quando vão empreender em algo que ou querem, muitas vezes nem precisa ter conhecimento. O pessoal fala, mas aí eu quero trabalhar, sei lá, eu quero fazer, adoro pizza, mas não sei fazer pizza. Eu posso empreender em pizza? Pode! É só tu aprender a fazer pizza. Se tu gosta, tu vai conseguir aprender a fazer pizza. Ou cupcake, ou enfim, eu quero aprender a desmontar carros, a ser, sei lá, o quê. Mas empreender, eu acho que tem a ver muito com a tua vontade, porque eu acredito, Eliane, que a gente tem uma só vida. E aí as pessoas, elas têm uma vida média. Elas vivem um relacionamento médio, elas trabalham num lugar médio, elas têm amizades médias, e aí elas querem coisas grandes, onde as pessoas que trabalham com uma nota alta, que não é a média, têm.
Então, eu sempre digo, a média, ela é boa ou ela é ruim? Esses tempos, meu filho chegou em casa e disse, mãe, fiquei feliz, passei na média, tirei a média. Aí eu falei, meu filho, a média é boa? Ele, a média é boa, mãe? Ah, sei lá, passa. Daí eu falei, mas quem é que tira a nota melhor? O Antônio. O Antônio tira a nota boa, o fulano tira a nota boa. E tu queria tirar uma nota melhor? Eu queria. Então, tu deixaria a nota média para tirar uma nota melhor? Com certeza. Então, as pessoas... Não é bom estar na média, não é bom ser mediano. Nada médio é bom, né? Então, eu acho que a gente tem que levar isso para tudo. Para nossas amizades, para os nossos relacionamentos, para o nosso empreendedorismo. Porque nós temos só essa vida, essa carne e osso, Eliane, é só essa. Eu não sei se eu tenho essa mentalidade, porque eu já perdi pessoas que eu amo muito, porque quem está aqui e já perdeu pai e mãe deve saber a tristeza que é enterrar uma mãe ou um pai, né? E eu tive, com 28 anos, um câncer que me tirou o direito de falar. Eu fiquei dos 21,8 aos 31 anos muda. Eu tenho uma prótese na minha prega vocal, que graças a Deus a tecnologia ajudou. Então, eu coloquei uma prótese e voltei a falar. Mas muitas pessoas não têm condições de pagar uma cirurgia que eu paguei para voltar a falar. E as pessoas dizem, nossa, nem parece. Eu falei, não parece, mas eu estive muito perto de perder a minha vida e estive com uma dificuldade muito grande. Então, eu valorizo tudo que eu faço, sabe? E eu acho que essa visão que as pessoas precisam, eu acho que isso que a pandemia trouxe. Essa questão de tu pensar, que tu vê, de tu dar amor pro teu filho, que tu quase não tinha atenção, porque o trabalho te consumia. Aquela amiga que tu via ela, mas não dava muita importância, agora tu sente aquela vontade, nossa, vontade de abraçar minha amiga, o meu amigo. Então, eu acho que empreender, voltando para o empreendedorismo, é tudo um pouco disso, sabe? Claro. E eu acho assim, Ana, também que o empreendedorismo, né, ele tem muito a ver com uma missão, né, com o teu trabalho. Qual é a nossa missão no mundo, né? Porque se tu pensa que o teu trabalho é simplesmente um emprego, que tu tem que sobreviver para ele, por ele, sabe? Para te sobreviver, aí tu entra naquela questão que tu comentaste, né, de tu tá passando a vida, né? Não está feliz no teu trabalho, não está construindo alguma coisa, não está fazendo algo para o outro, né? Como um legado, alguma coisa assim, né? E também não está conectado com a tua essência, que eu acho que é o mais importante, né? Às vezes as pessoas assim, eu não tenho propósito, não tenho não sei o quê. É que as pessoas não encontraram isso ainda, né? Não olharam para dentro, não fizeram esse parar, talvez algumas pessoas nesse momento da crise estejam parando e olhando para dentro. Espero que seja muito positivo para essas pessoas, porque realmente faz toda a diferença, né? E aí a gente já entrando com o gatilho da criatividade, porque a criatividade também tem a ver com essa questão de se aflorar, de estar mais próximo da tua força, né? Uma menina colocou aqui agora, a mulher tem a força que supera qualquer obstáculo. Essa força interior, essa coisa que a gente nem sabe que está conectada. Às vezes tem pessoas que estão conectadas, tem pessoas que não estão. E para mim, assim, o que eu percebo é que a criatividade tem muito disso, sabe? De tu transformar, de tu fazer essa mudança acontecer. Não sei como tu pensa. Como é que é no teu trabalho isso? Como a criatividade é importante para empreender, por exemplo? Então, o que eu acho? Eu acho que as evoluções tecnológicas do mundo globalizado, eles fez que tudo ficasse muito competitivo, entendeu? O arroz com feijão não vende mais. Tem que botar arroz, feijão, um ovo. Daqui a pouco, arroz, feijão e ovo também não vende mais, porque não é mais atrativo. Então, eu acho que a tecnologia e esse mundo globalizado, ele começou a ficar exigindo muito dos profissionais de estar se superando o tempo inteiro. E isso acaba tendo uma pressão e até
essa questão de querer ter resultados imediatos e diferentes, muito difícil. Por quê? Porque a criatividade e a inovação, ela tem que toda hora estar se superando, porque tem que estar apresentando coisas novas para os teus clientes. E a inovação e a criatividade é uma forma de fidelizar os clientes. Os clientes querem coisas novas, eles querem coisas diferenciadas. Então, isso requer o quê? Requer muito do profissional, trabalhar com essa criatividade, trabalhar mais com o lado não deixar um pouco o lado racional, né? E começar a trabalhar mais com o lado emocional, né? Deixar um pouco do lado esquerdo para trabalhar com mais o lado direito, que é aquela parte mais de criatividade e inovação. E aí o design thinking, a criatividade e inovação, ela é muito importante. E isso até um dos especialistas na área de eventos, nesse momento de pandemia, que tem uma empresa em 42 países, ele fez uma palestra para a empresa de eventos sobre questão de criatividade e inovação, ainda mais nesse momento de pandemia, que eventos presenciais estão proibidos, o que fazer? Ele disse, mais do que nunca, criatividade e inovação, trazer o design thinking para esse momento, ele é importante. Só que não é fácil trabalhar isso. Por quê? Porque criatividade, o pessoal diz, criatividade, inovação, essa pessoa nasce. Ela nasce. Quem não tem criatividade, quem não é criativo, não adianta, que não vai conseguir. Não, gente. Criatividade tem a ver com persistência, tem a ver com ser curioso, tem a ver com a pessoa ser observadora, de se inventar, de se reinventar, de não ter medo, de ter capacidade de inovação. Então, tem um monte de coisas que as pessoas, na verdade, aprendem. É que o pessoal acha que não. Não, nasce com isso. E, na verdade, não nasce. A gente vai trabalhando isso e vai colocando isso no nosso negócio. E vai trazendo isso para o nosso trabalho. E a área de eventos, ela precisa muito, nesse momento, que as empresas de eventos realmente sejam criativas, estejam inovadoras e tragam diferenciais para os seus clientes. Por quê? Porque todo mundo agora realmente precisa muito desse tipo de profissional. Verdade. E só fala um pouquinho para nós, Ana, para quem não conhece ainda o Design Thinking, como é que funciona essa metodologia? E tu já aplica isso dentro da tua empresa? Tem algum referencial para nos passar? Para passar para a audiência? Então, o que acontece com o Design Thinking? A gente trabalha com 3 fatores bem fortes no Design Thinking, que é a empatia, a experimentação e a colaboração. São muitas coisas voltadas para o ser interior das pessoas. Por quê? Por exemplo, eu vou usar Design Thinking. Por que eu tenho que usar Design Thinking? A empatia? Porque tu tem que ter a percepção do teu cliente. Tu tem que saber qual é a vontade do teu cliente, qual é a vontade do teu avatar, da tua persona, do teu prospect. Tu tem que saber o que ele está precisando. Então, para poder criar algo que, de fato, o teu cliente ele deseja. Então, tu vai ter que se colocar no lugar dele. E depois disso, a gente começa a trabalhar algumas questões importantes, que é começar com a definição, né? Definir qual tipo de trabalho a gente quer criar, para poder, aí sim, trabalhar numa idealização de um conceito do que a gente, de fato, vai fazer. E aí, criar como fosse um protótipo. Como fosse um protótipo do que a gente vai fazer. No meu caso, eu trabalho muito a questão de eventos. É criar um modelo, né? Que no caso, quem trabalha com produtos ou serviços, criar um modelo para que depois possa ser feito alguns testes e aí depois sim ser colocado em prática. Então, o Design Thinking, ele trabalha muito com essas 3 questões muito fortes que tem que trabalhar em conjunto, né? E aí, se conseguir buscar isso dentro de um projeto, a gente consegue. E a gente tem alguns exemplos, por exemplo, o Airbnb, ele estava muito mal, muito quebrado, porque as pessoas não era atrativo lá no início. Aí eles foram ver que o problema do Airbnb é porque as fotos que os hosts, né,
colocavam, elas não eram atrativas. E as pessoas, quando iam selecionar algum lugar para ficar com sua família, elas olhavam muito o lado do cérebro direito, né? Que é a parte da criatividade e inovação e a parte de imagens. Porque a imagem, ela é muito forte. Tu quer vender alguma coisa, tu vai ter que trabalhar isso. As havaianas também vendiam, né? As havaianas, né? Chinelo de dedo. E aí elas viram que seus clientes, sempre quando falavam em havaiana, ligava com bolsas. E eles começaram a fazer um trabalho junto com bolsas. Então, essa questão dos exemplos que eu quis dar é porque muitas vezes tem coisas que estão muito perto da gente e que a gente muitas vezes não trabalha essa questão da observação, né? Da questão dessa criatividade para que a gente possa, de fato, tentar trabalhar um protótipo de um projeto usando a criatividade e inovação nessa âncora, né, que eu comentei contigo. Uhum. Na verdade, eu acredito que a pessoa tem que estar aberta, né? Quando a gente está aberta, a gente observa mais, né? E que esse momento, assim, ele está instigando a gente ficar mais observador, né? Eu estou muito em casa agora, né? Tem momentos aqui da minha sala, lugares que eu nunca tinha sentado. Agora eu estou sentando, observando a paisagem. Isso já está me dando um novo ângulo, uma nova percepção da realidade, né? E o quanto isso, no trabalho em si, na nossa atividade, é importante, né? E eu vejo assim, falando agora, a questão da inovação, né? A inovação, para mim, ela pode ser em vários tipos, né? Não há uma inovação que tem que ser disruptiva, né? A gente pode fazer pequenas modificações no nosso trabalho e isso sim vai criando, é considerado inovação e é também uma forma hoje, com relação à crise, para minha opinião, né? Que é se adaptar à mudança, né? Porque se a gente não inovar, a gente não vai conseguir sair dessa caixa e o modelo que a gente vai ter daqui para frente talvez não seja o mesmo que a gente estava acostumado, né? E tu, dentro da tua rede de relacionamento, assim, como é que tu está enxergando as pessoas nesse momento, na tua área? O que elas estão pensando em realmente realizar, né? Frente à questão da pandemia? Como inovar dentro desse processo de turismo e também de eventos que tu trabalha, né? Sim. Eu vejo hoje o pessoal muito empenhado na retomada. Retomada, Uhum. retomada, 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 retomada. Eu acho que um pouco é desgastante isso. Por quê? Porque quando tu trabalha numa questão do nosso negócio, que é aglomerações, vai ser muito difícil, porque no momento que liberarem os eventos, liberam tudo. E nós temos um problema muito sério, que é o número de leitos nos hospitais. Hoje eu passei... todo dia eu recebo muitos vídeos, né? As pessoas enlouquecidas, querendo abrir o seu negócio, forçando a abrir, a polícia vai tentar fechar. E a pessoa desesperada porque ela não tem o dinheiro para pagar as contas. E eu fico imaginando isso, porque a gente tem... e aí eu vou te falar um pouco sobre inteligência emocional. A gente, quem não tem inteligência emocional nesse momento, realmente está passando muita dificuldade. Porque não é só a dificuldade financeira, é a dificuldade de como enfrentar a dificuldade financeira. Porque as pessoas, elas não têm... As pessoas, elas têm uma coisa muito grande. Eu vou ter que atender o interfone, que eu só estou em casa. Agora estou com o interfone. As lives na hora, né? Oi? Não tem problema. Vou ler aqui o comentário. A Denise, ela colocou sensacional. Temos, dentro do nosso propósito, buscar a maior e o melhor. Tua história de superação é de gratidão pela jornada, é admirável, estou te elogiando. O sexto sentido da mulher e a força da mulher supera qualquer obstáculo. Mas para continuar. Então, assim, o que eu acho é que é uma situação muito complicada para o setor de eventos e para os demais setores. Nós não somos, né? Tem pessoas que
que elas entram em parafuso se uma conta vence. Porque o nome dela é a coisa mais importante que ela construiu. E tu ir para o teu nome para um Serasa ou para um SPC, ou vão pagar um cartão de crédito, que é uma bola de neve, isso faz as pessoas já entrarem num processo muito difícil. E as pessoas, porque assim, o cartão de crédito, os próprios impostos dos governos, porque fizeram agora esses empréstimos, financiamento, que não dão para ninguém, né? Porque se a pequena e média empresa tiver que dar bens para conseguir um empréstimo, a grande maioria da pequena e média empresa não tem casa própria, não tem terreno próprio, não tem carro próprio. E aí os caras fazem, não, a gente só vai te prestar dinheiro se tu der o teu bem, né, em garantia. Mas hoje as pessoas não têm. Elas não têm, né? E aí quem tem está sofrendo também um desgaste das pessoas pedindo. Ah, tu pode ser minha fiadora, tu pode ser minha avalista, tu pode ser minha fiadora, tu pode ser minha avalista. E assim começa criar vários outros efeitos, né, que a pandemia está trazendo. Então, é muita coisa para as pessoas conseguirem trabalhar. Não é fácil, né? No caso da área de eventos, o pessoal está muito batendo com o governo que tem que fazer os protocolos. Gente, protocolo tem os melhores e maiores protocolos. Tem os protocolos de eventos que foi feito na Espanha, na Itália, no Japão, que é só pegar aqueles protocolos e colocar aqui. Não é a falta de protocolo. O problema é como liberar. Aí tem alguns que dizem, a Ana tá bem, por isso que ela não tá preocupada. Não, gente, eu tô igual a todo mundo. Inclusive, eu tive que demitir funcionários, eu tive que mudar a minha vida, já pensando... Vou ter que atender a porta, gente, tá? Só um minuto. Tô voltando. Legal. Ó, Karen, obrigada, Karen, pela presença. Cheguei, ó, chegou o jantar. Oba! Então, assim, o protocolo não falta, entendeu, Eliane? Mas aí agora fazer o quê? A gente vai ter que aprender. E assim, eu acho, tá? Porque eu até agora tô acertando. O pessoal, em março, o pessoal dizia, ai, abril, maio vai voltar. Eu tinha um evento em junho, né? Que é o Ser Mulher, que eu transformei em 100% online, que vai ser agora de 12 a 16 de agosto. Que inclusive eu gostaria de convidar todos, né, que querem fazer parte. É um evento para mulheres, com 40 palestrantes, 30 atrações, clube de vantagens, sem taxa, sem mensalidade, para que as mulheres possam, de fato, vender seus produtos e serviços. Tem um desconto especial nas minhas lives, inclusive eu queria dar aqui para quem está assistindo, para quem falar contigo, Eliane, 30% de desconto na aquisição do ingresso. Tá? Até hoje, à meia-noite, da tua live, a gente vai ter esse percentual de desconto. O que eu quero dizer contigo com isso? Que o pessoal dizia, Ana, não adianta tu ir para online, junho já vai estar liberado. E junho não foi liberado, julho não foi liberado, e o pessoal falando, vai ter Expo Inter. Eu já dizia, não vai ter Expo Inter. Vai ter outro evento em novembro. Não vai ter, porque Eliane, não é questão do governo liberal ou não, é questão de vidas. O governador ou o prefeito de uma cidade, quando ele libera que as pessoas vão para a rua. Tem aquelas que se cuidam e as que não se cuidam. Mas se essas pessoas irem para o hospital, a culpa de não ter respirador e não ter leito é dele. Sim. E aí o povo vai reclamar que as pessoas estão morrendo e vão para as rádios e TV que o pai morreu, o irmão morreu, o tio morreu e a culpa foi do prefeito que abriu o comércio. Se não abre o comércio, o pessoal diz, vai matar nós de fome. Então, assim, é mais ou menos se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Só que daí a gente tem que ponderar. Morre de fome, morre de coronavírus. Então, o pessoal começa a ser radical, né? A ser radical. E o radical nunca dá muito certo, sabe? Então, assim, a área de eventos, eu acho que tem que se reinventar. Eu criei toda minha escola de eventos na pandemia. Vou lançar uma escola de eventos, IAD, para as pessoas criarem eventos delivery, teleentrega, coisas que podem ser feitas.
Estou trabalhando, sim, com eventos online, estou fazendo curso online, palestra online, seminário online, reunião gerencial online, estou trabalhando com meus clientes no online, né? Estou tendo trabalho. E eu parei de ficar com a galera que fica batendo para abrir, porque eu não acredito que isso vai adiantar. Eu acho que a gente tem que trabalhar na união de novos negócios. Onde eu estava falando com, hoje de manhã também, um organizador, um produtor, que ele criou um novo produto, que é a live nos caminhões, né? Que até conseguiu a autorização para um pianista, né? E aí vai e faz um trabalho com piano e tal. A outra lá começou a fazer a caixa de festa. O outro começou a fazer cursos. Aí tem gente que trabalha com eventos, começou a criar pacotes infantis para entregar para as casas, né? Quem trabalha com recreação. Então, a questão da criatividade agora ela é muito importante. E as pessoas elas vão ter que também lidar com a questão de não ter o dinheiro, com a questão de diminuir. Antes eu comprava X, agora eu vou ter que comprar Y. Eu tinha um carro zero, agora eu vou ter que vender, talvez eu vou ter que ficar sem carro. Eu morava numa casa X, talvez eu vou ter que pegar uma casa Y. Eu acho que as pessoas elas têm que pensar em médio a longo prazo. Uhum. E as pessoas estão pensando muito no imediato, entendeu? Tipo, no dia de amanhã, mês que vem. E eu acho que se fosse assim, aí o pessoal fala, vai ter uma vacina. Vai ter uma vacina? Vai ou não vai? Né? Então, eu acho que é muito esses... o pensamento... Eu sou uma pessoa super positiva. Eu espero o melhor, mas eu me preparo para o pior. Uhum. Sim, a gente tem que ter uma atitude, né? Não adianta ficar em casa reclamando, achando que alguém vai solucionar o nosso problema, né, Ana? Porque não é assim que funciona, né? E pela tua experiência, assim, com a questão, voltando um pouquinho à questão da mulher no empreendedorismo, né? Quais são as forças, assim, que tu vê mais potencializadas na questão da mulher? E qual a importância dela nesses espaços de liderança hoje? Então, eu tenho um canal, eu tenho um canal na Cláudia Bittencourt, que eu só falo praticamente sobre a questão mulheres, né? De diversas profissões, com diversos temas, com diversas crenças limitantes e problemas. Mas eu sou muito a favor que as mulheres estejam em conselhos administrativos, que as mulheres ocupem esses espaços. Não é fácil. E aí, as mulheres que insistem acabam ficando com fama ou de louca, ou de estressada, ou de gritona, ou de brigona. Por quê? Porque tu vai no lugar... eu já levei muito não, Eliane. Muito não. Uhum. Eu já participei de muitos conselhos, eu já fiz projetos, olha... Sentei com o presidente, apresentei, olha, essa instituição tem mais de 50% são mulheres, poderiam ter mais mulheres, né? 100 e poucos homens no conselho, só tem 3 mulheres. Vamos fazer um projeto para trazer mais mulheres e tal. Que lindo esse projeto, que maravilhoso. E pá, engaveta. Engaveta ele, é lindo, maravilhoso. É que nem na política. A política é uma coisa impressionante, Eliane, a política. Por quê? A mãe, né? Os políticos, a mãe, as mulheres, são isso, aquilo, aquele outro, aquele que mais. Quando a mulher entra na política, a mulher, ela é vista só por causa das ditas cotas, né? Que não é cota de mulheres, é cota de gênero. 30% de homens e mulheres, porque o projeto é para que tenha igualdade de gênero. Não é cota de mulheres, é cota de gênero. Mas como existe poucas mulheres, se tem isso. Mas é muito difícil entrar em conselhos administrativos, é muito difícil entrar na política, porque é dominado por homens. E quando a gente vai, isso que eu tenho quase 50 anos, eu costumo ser chamada de menininha. Né, menininha, né, Necidinha, né? Eu acho que eu vou ter 80 anos, mas tô com cabelo branco, né? Eu já tô usando óculos, que eu tô com um pouco a visão, e ainda vou ser achada
como a menininha, a guriazinha, ou então falam, e aí depois olham para ti, tu também gostaria de como falar alguma coisa? A vontade que às vezes eu tenho, dizer, não, eu vim aqui só para perder meu tempo, tá? Para escutar vocês falar. E eu vou tomar, quando é almoço, né? Vou vir aqui para almoçar e vou embora, né? Entrei muda e saí calada. Claro que a gente não vai falar isso, né? Mas mulher, né, pensa muito, né? Aí, eu gostaria da palavra. E aí, assim, digamos, é 1 hora de reunião, eles falaram 55 minutos. E aí, eles te dão os 5 minutos para te falar. Daí tem um monte de coisa para falar. E aí, eles ficam assim, tipo, tá, não vai parar de falar? Mas tu me deu só 5 minutinhos, eu tinha tanto assunto para falar, né? Então, realmente é muito difícil. E assim, as mulheres, quando vão buscar seus espaços junto a lugares onde tem muitos homens, aí tu vai ter que usar do teu conhecimento. Homem tem medo de mulher inteligente? Mito ou verdade? Né? Mito ou verdade? Por quê? Porque se tu chega numa reunião e aí tu vai e fala de um assunto e tu diz, tu domina aquele assunto, tu levanta e tu vira uma coluna, essa mulher entende. Ainda existe no olhar do homem, tipo, de onde é que saiu essa mulher? Como a gente fosse um ET, um extraterrestre. Só que existem muitas mulheres assim. Só que as mulheres acabam fazendo o quê, Eliane? Desistindo. Sim. Desistem porque ficam chateadas, elas desistem porque, nossa, é muita coisa para mim, desistem porque ficam, às vezes, com vergonha, desistem porque acham que é um absurdo, parece que está mendigando o espaço. E a gente não é assim que a gente tem que ver, como mendigando um espaço, né? Que tá solicitando, parece uma pedinte. A gente tem que ocupar os espaços. Se a gente desistir, a gente não vai conseguir. A última pesquisa que teve da Márcia Galvão, que é o Instituto, falou que 150 anos vai demorar para ter no Brasil a igualdade de homens e mulheres. Até 2017, vinha subindo a pesquisa. De repente, ia estar agora em 130 anos. Mas começou a aumentar de novo a desigualdade de homens e mulheres. Então, quando o pessoal fala, Ana, mas tu acredita que não é nisso? Eu falei, olha, infelizmente, eu vou trabalhar, porque é algo que eu gosto muito, o empreendedorismo feminino, as causas das mulheres, mas eu sei que não vai ser para minha neta e talvez nem para minha bisneta, mas vai ser para as próximas gerações. E eu acredito muito, Eliane, que no momento que as mulheres reconhecerem que elas têm direito do espaço dela, ninguém mais nos tira. Pena que eu não vou estar viva para ver isso, mas eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. É verdade. Não, ouvindo tu falar, assim, eu já passei por algumas situações também desse tipo, né? Conta aí pra nós aí alguma. De todo mundo falar, né? E daí, tipo assim, eu também sou da direção e eu não ser convidada a falar, né? E dessa situação, casualmente, eu levantei. Eu gostaria de falar. Aí foi tipo meio um mico, assim, né? Todo mundo olhando pra mim. Pum. Parecia que eu era um ET, como você falou, né? E eu disse, eu gostaria de falar, bababá, mas foi assim um choque, sabe? E tu tem que ter muita força interior para poder levantar e dizer, eu vou falar. Porque senão as pessoas já te olham errado, né? E nas entrevistas que eu fiz nos meus estudos, né? Eu via muitas mulheres também trabalhando dentro de parques tecnológicos, que também são lugares que tem muitos homens, né? Principalmente na direção. E o que eu ouvi muito delas foi o seguinte, eu trabalhava às vezes numa empresa, mas aí na empresa eu não conseguia ter voz, não conseguia colocar os meus talentos, né? Então eu montei uma empresa e eu estou muito feliz. E outras falando assim que mesmo elas sendo as donas das empresas, né? Elas sendo a gestora, diretora, enfim, as pessoas, uma me contou um caso até da Espanha que ela tinha um funcionário que era homem, né? E veio um cliente para fazer uma negociação, né? Aí ele chegou e
falou com ela, disse, mas eu quero falar com o João aqui. E daí ele disse, olha, você pode até falar com o João, mas quem vai decidir sou eu, o que você prefere? Eles nem gostariam de falar com ela, sabe? Então, assim, é chocante tu ver essa situação, e não é uma situação local aqui, Brasil. Tu vai em outros espaços, tem um discurso global que ainda é muito, muito machista, né? Que ainda faz com que essa mulher tenha que primeiro, se estar muito bem centrada, ela tem que estar preparada para assumir esses postos, porque senão realmente é um desgaste, né? E muitas delas ainda tem uma outra questão que eu levanto, que é a questão da dupla jornada, né? Que também dificulta muito isso, né? Eu não sei se tu tem visto agora, a gente está na questão da pandemia, a gente está muito criativa, né? Quem tem filho, quem tem marido, enfim, né? Como fazer esse diálogo com tudo isso dentro de casa, né? Então, não sei como é que tu tá vendo isso dentro dos teus parceiros aí. Então, eu tenho um filho de 12 anos, né? O que acontece, assim, o que eu vejo, né? Ele tá tendo aula online. Então, tem coisas, assim, por exemplo, matemática, que eu me esqueci, né? Muita coisa, assim, que eu aprendi. Algumas quase todas as matérias eu consigo ajudar, mas tem, por exemplo, matemática é uma que eu tenho uma certa dificuldade. Mas eu vi que ele começou a também ter coisas novas. Ele começou a criar vídeos, ele começou... mas aí ele me chama muito, né? Ele sabe que eu estou trabalhando em casa. Daí ele diz, mãe, tu tá na... E eu fico muito, né, em lives, em reuniões. E aí ele diz, mãe, tu tá numa live. Às vezes eu já aviso, ó, filho, né? A mãe vai entrar numa live, né? Ou então eu peguei um crachá e eu botei no pescoço. Quando eu tiver com um crachá no pescoço é porque eu tô numa live. Aí ele já olha e diz, ai, não posso falar. E aí volta, sabe? Então, ele também tá indo bem nesse sentido de se reinventar como criança, né? Claro. Eu converso com ele, pergunto meu filho está bem, e assim, a gente precisa tomar sol. O pessoal não tá tomando sol, né? Eu tenho uma sacada, então eu falo, filho, tipo, 3 da tarde, por aí tá um solzinho. Eu falei, vamos tomar um solzinho com a mãe para tomar uma vitamina D. Aí ele vai ali, me senta nas cadeiras, a gente fica conversando um pouco e pegando um sol, né? Porque a questão, eu não sei, assim, eu acho que o sol, ele é uma coisa muito... não sei, para mim, assim, 2 coisas que me fazem muito bem. Muitas coisas que me fazem... sol e música. Eu fiz uma live com a Nadi, que é a que participou do The Voice, ganhou o Grammy Latino, que é gaúcha, né? E é uma cantora linda, maravilhosa, brasileira. E ela, por isso que eu digo, né? Eu adoro as mulheres, né? E eu conheço várias. Ontem eu estava conversando com a Lúcia, que também é palestrante no Ser Mulher, que é mágica. Aí ela estava fazendo algumas mágicas para mim, né? Inclusive a gente vai ter uma live no domingo e ela vai apresentar algumas mágicas. E aí eu estava falando com a Nádia exatamente essas questões da mulher, né? E a música, né? E para mim a música também, ela não sei, ela parece que ela entra dentro do meu ser, sabe? Se eu não tô bem, eu acordei e não tô, sei lá, às vezes tem umas tristezas que a gente nem sabe, eu não sei se a gente sonha, deve ter algumas psicólogos, de repente, psicanalistas que podem nos dizer, não sei se a gente sonha, a gente deita bem, e eu não sei se a gente tem sonhos tristes com pessoas que a gente ama, e a gente depois acorda triste, né? Porque o cérebro é uma coisa impressionante, né, Eliane? O cérebro do ser humano. A gente dorme e ele trabalha sozinho, né? Uhum. E às vezes tu dorme bem, mas acorda triste. E aí uma coisa que me ajuda muito é escutar música. O sol e a música me faz muito bem. E eu sempre acho que as pessoas precisam descobrir isso. O que te faz bem? O que faz teu coração pulsar? O que faz? E esse gás que te faz ser alguém melhor num momento que tu estás triste, é importante as pessoas saberem, né? Que tem a ver com relação à criatividade também, né? Porque o ócio, esse ócio, ele te deixa... Tu precisa do ócio para se tornar uma pessoa mais criativa, né? Eu imagino, né, na minha opinião, assim, quando eu, tipo assim, eu tô pensando num negócio, eu vou, sei lá, dobrar roupa aqui no guarda-roupa, se for o caso. Mas quando eu saio
do que eu estou fazendo e vou fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu faço, isso me ajuda a voltar para a atividade que eu estou fazendo de uma forma diferente, né? E isso é fundamental. A gente já está, Ana, terminando a live aqui. Tem Tá acabando. Daqui a pouco o Instagram está derrubando até antes de fechar 1 hora. Né? Agora, mas assim, para fechar, né, eu acho que está tudo conectado, né, Ana? Não tem jeito. Empreendedorismo, criatividade, inovação, tudo isso é uma coisa só, digamos assim, né? Uma coisa que vai junto, né? E que a gente, com certeza, tendo maior autoconhecimento, a gente vai conseguir passar por tudo, né? Porque tudo passa, né, Ana? Queria deixar que tu falasse agora uma mensagem final para a gente terminar e te agradecer profundamente tua gentileza de fazer essa live com a gente, né? De passar o teu conhecimento, de saber a tua história. Parabéns, né? E siga com os teus projetos aí para 2020, 2021 e muito mais. Eu só quero agradecer. Eu acho que a palavra sempre é gratidão. Gratidão pela vida, gratidão por estar aqui contigo, gratidão por essa noite, né? Gratidão por os nossos filhos, por nós estarmos vivos. Eu acho que gratidão nunca é demais. Então, muito, muito obrigada. Fico muito feliz de tu ter me feito o convite. Adorei a nossa live e espero que as pessoas que estiveram aqui também tenham gostado. É verdade. Agradeço também toda a audiência, tem bastante comentários aqui, todo mundo te elogiando, né? Então, assim, ó, só sucesso, coisas boas, fica com Deus. Tá bom? Tá Beijão. Bom. Obrigada, um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.